aí, você acha que a WWE ouviu os fãs agora quando ela colocou o Cody Rhodes na luta contra o Roman Reigns? Agora imagina um pay-per-view inteiro que os fãs que decidem tudo que vai acontecer. Quer dizer, mais ou menos isso, vocês vão entender melhor. Hoje no pay-per-view retrô nós vamos falar sobre o Cyber Sunday. Você decide. Quer dizer, mais ou menos. Sim, o pay-per-view retrô está de volta finalmente. Se você não sabe como funciona, esse pay-per-view retrô eu assisto um pay-per-view lá no Discord com quem quiser, de graça pra quem quiser. E aí depois a gente vem aqui e comenta sobre esse pay-per-view, o que eu achei, pontos positivos e negativos. E o pay-per-view de hoje, como eu já falei, é o nosso querido Cyber Sunday 2006. É importante contextualizar algumas coisas, mas eu vou falando durante o pay-per-view. Então já deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal se você é novo por aqui, pra você não perder nenhum dos conteúdos que eu faço. E me segue nas redes sociais, tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia. Lembrando que esses pay-per-views retrô são de graça pra quem quiser acompanhar. Então se você quiser assistir, é só colar no Discord, o link tá aqui embaixo. Sem mais delongas, bora lá! Cyber Sunday 2006. Faz tempo esse daqui, hein? Em 2006, a WWE teve a brilhante ideia de vamos fazer um pay-per-view onde as pessoas vão votar e vão decidir qual é o oponente de certo lutador, qual é a estipulação de certa luta, e tudo isso a gente vai deixar na mão dos fãs. Quer dizer, mais ou menos. Vocês vão perceber que ao longo desse pay-per-view, muitas coisas não condizem com o que os fãs queriam. E existem várias teorias, algumas já até mesmo comprovadas, de que a WWE alterava os resultados. Ou seja, nada do que foi votado aqui pode ser considerado de verdade. Você entrava no site da WWE e fazia a sua votação lá. Você votava pra qual luta você queria que fosse tal coisa. Enfim, era uma ideia bem legal. Pena que a WWE usou tão mal que começou a ser tão criticado que a WWE meio que parou com isso. E esse é o grande motivo da WWE não voltar com esse tipo de pay-per-view nos dias de hoje. Porque imagina, se naquela época já dava aquele problema, imagina hoje em dia. Vamos ter que fazer contagem de votos. Nós começamos o pay-per-view com o Maga enfrentando um oponente misterioso. R$2 ou um oponente misterioso? Entre os oponentes estavam o Kane, o Chris Benoit e um outro que eu não me recordo agora, peço desculpas. Mas acabou que o Kane acabou vencendo e foi lá, segundo a votação, e sinceramente nessa daqui eu até acho que ele realmente ganhou, e ele foi lá e fez uma luta contra o Maga. Eu já disse isso em outro pay-per-view retrô, como eu gosto do Maga e como eu achava legal o personagem dele ser dominante e tudo mais, e tava bem nesse começo nessa época, então era bem bacana. A luta foi legal, eles têm uma química boa, é bom ver gigante contra gigante, então eu gostei disso daí. Daí nós fomos para uma luta de tags, que eram 4 tags e o pessoal tinha que votar qual era a estipulação da luta. E esse daqui também é um outro caso de que eu acho que os votos foram de verdade. Eu acho que na maioria, assim, tipo, luta que ninguém se importa, ou que a WWE mesmo não se importa, eles não iam mexer, porque pra quê, né, ter um trampo de pensar o que ia acontecer? Então era mais fácil ele deixar, vai fã chato, vai, bota aí. E eu acho que eles realmente interferiram nessas lutas que eles realmente tinham que fazer. Como que eu posso explicar? Eu acho que eles interferiram realmente nas lutas que importavam algumas coisas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas nessa luta aqui a gente tinha o Crime Time, que acabou vencendo, inclusive, contra o Charlie Haas e o Viscera, o Lance Cage e o Trevor Murdoch e o Highlanders. É importante dizer que eu acho que em um pay-per-view retrô, eu falei como tinham lutadores, assim, que tanto faz lá na década de 90. Só que, cara, esses Highlander aqui é a definição de lutador random. É aquele lutador que tanto faz quanto tanto fez, meu amigo. Esse daí você pode, ó, se não tiver, se aposentar, a gente nem vai ligar. Sinceramente, eles não marcam, assim, sabe? Não é aquele pessoal que fica marcado, sabe? Que você olha e fala, esse menino é bom. Não fica. Basicamente, eles apareceram, deixaram de aparecer e eu nem lembro deles. Eu jurava, quando eles entraram, que era uma tag pra ser esquachada. Mas não, eles eram do roster. Mas enfim, tinham várias estipulações e determinaram que seria uma luta Texas Tornado. Ou seja, todo mundo no ringue ao mesmo tempo, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, o tempo todo. É uma luta boa, uma luta divertida. É um crime federal a WWE nunca ter dado um cinturão pro Crime Time. Eu amo o Crime Time. Obviamente, né, teve aquela tragédia com o Shed, mas eu realmente amo o Crime Time. Era uma das tags que eu mais gostava naquela época. Então é um crime eles nunca terem ganhado nada de expressão. Mas eles acabaram ganhando essa luta, ó. É alguma coisa já. Daí depois nós fomos para o Jeff Hardy,
que ia enfrentar um oponente misterioso. Mais um oponente misterioso, a WWE tá ficando sem imaginação aí, hein? E acabou que o oponente misterioso foi votado pelos fãs e foi o Carlito. Sim, o Carlito, que depois, inclusive, ia ter uma feudzinha com o Jeff Hardy e tal, que eu acho que eu já falei, inclusive, sobre isso em algum vídeo, mas que é uma feud legal. Eu gosto do Jeff Hardy contra o Carlito, eu acho que eles têm uma química muito boa e eles conseguem fazer uma luta interessante de ver. O Carlito, cara, eu gosto muito do Carlito, tá? Não tem como, eu já fiz uma entrevista com ele, quem se lembra da grande entrevista que eu fiz com ele, eu preciso caçar esse vídeo, porque eu acho que eu tenho ele no meu Facebook. Eu preciso caçar, porque é uma entrevista muito legal que eu fiz com o Carlito e é um dos grandes momentos do meu canal, inclusive. Então, eu preciso caçar essa entrevista aí. Mas enfim, a luta é boa, eles têm uma química legal, só me incomoda um pouco que já tava naquele momento do Jeff Hardy de ruptura com a WWE. Pra quem não sabe, um ano depois o Jeff Hardy sairia da WWE mais uma vez, depois de ter mais um escândalo com drogas e com álcool e tudo mais. Então ele já tá meio que nesse coisa assim, sabe? Já tá meio que não lutando tão bem, ele bote pra caramba, ele já não tá no físico tão bom, mas é o Jeff Hardy. O Jeff Hardy pode ter todos os problemas do mundo, mas quando ele manda um Swanton Bomb, meu amigo, não tem como você não olhar e falar, isso daí é sensacional. E é exatamente isso que eu fiz. Quando ele mandou o Swanton Bomb, eu falei, isso é sensacional. É muito bonito o movimento. De verdade, eu acho que ninguém vai conseguir fazer um Swanton Bomb tão bonito quanto o Jeff Hardy. Beleza, sai do fake, Mads. Obviamente ele acaba vencendo e retém o cinturão, que ele era o campeão Intercontinental naquela época. Aí a gente começa na manipulação da WWE, manipulação de resultado. O Tigrinho tá pagando. Ou se esse pay-per-view fosse patrocinado por casa de aposta, aí ia ser um escândalo, hein? Puta merda! Nós tínhamos a Rated RKO contra a DX, e eles estavam tava começando uma feud entre eles. Mas o principal aqui, e o mais discrepante de tudo pra mim, é que a DX estava numa feud contra o Vince McMahon, e até por isso eles reformaram a DX. Então beleza, imagina assim, que eles tinham que escolher entre, ou quem seria, né, os fãs teriam que escolher quem seria o juiz daquela luta. E aí a gente tinha três opções: o Eric Bischoff, o Coachman lá, Jonathan Coachman, eu não me lembro exatamente o nome dele, e o Vince McMahon. Quem era o mais óbvio dos fãs escolherem, já que eles estão numa feud? Eu aposto que você não falou Eric Bischoff. Pois bem, segundo a WWE, os votos foram todos pro Eric Bischoff e ele acabou sendo o escolhido. WWE, você acha que eu sou burro, mano? Só pode. O Eric Bischoff vai lá, acaba interferindo, inclusive, no final da luta, que é uma luta legal. Eu acho que, assim, essa segunda passagem da DX, inclusive, tem um fato muito interessante sobre isso que eu vou comentar agora. Vininha também é história, tá? Vem comigo. A única cláusula, entre muitas aspas, que o Shawn Michaels colocou pra reformar a DX, quando vieram com a ideia pra ele de, vamos reformar a DX, vamos refazer e tal, a única cláusula que ele colocou foi de que, olha, agora eu quero que seja um bagulho mais family friendly, não quero que seja tão sexual quanto era na época, vamos fazer um bagulho mais voltado pro humor, vamos fazer um bagulho mais voltado pras crianças. Então é por isso que na segunda passagem da DX, o Shawn Michaels é tão esse cara mais infantil, enquanto todo o apelo sexual, todas as piadas de duplo sentido, tudo que acontece é feito pelo Triple H. E existe, inclusive, muita gente que acha que o Triple H é muito superior nessa segunda passagem, porque ele tinha mais liberdade. Mas isso foi o próprio Shawn Michaels que decidiu, porque na época ele tinha se convertido, virou crente e tudo mais. Vininha também é cultura, meu amigo. Essa daí você não esperava, deixa o like. Pois bem, eles acabam fazendo uma luta, é uma luta divertida, nessa época era isso, a DX era meio diversão, diversão, então meio que é isso mesmo, é só isso. A DX acaba perdendo pra Rated RKO porque o Eric Bischoff acaba interferindo e custando a luta pra eles. Daí em seguida nós vamos para uma luta entre a Lita e a Mickie James, e aí os fãs iriam determinar qual seria o resultado da luta. Só que aí, antes deles falarem qual era o resultado da luta, todas as divas entraram no ringue e circularam o ringue. E aí, obviamente, a luta que ganhou, coincidentemente, foi uma Lumberjill match, o que é um tanto quanto estranho, não é verdade? A Lita não tá lutando bem nessa época, eu acho que a Mickie James, ela até se esforça, mas a Mickie James não era boa também nessa época. Na verdade, na época não precisava lutar tão bem, então, tipo, as divas faziam meio que o mínimo necessário pra ganhar o seu cachê e tá tudo certo. Então não é uma luta boa, é uma luta bem ruim, na verdade. Eu colocaria essa daqui a pior luta da noite, tá? Porque, meu Deus, é sofrido. A Lita já tá ali meio no final da carreira, então, tipo, é isso. Mas ela acaba vencendo e é isso.
É exatamente isso. Ah, mas não é a pior luta da noite, não. Tem esse momento aqui que também é sofrido. Logo depois disso, nós vamos para Ric Flair, que iria ter um parceiro misterioso. Aí, ó, a WWE mudou. Era oponente misterioso, parceiro misterioso. Devia ter o título misterioso. E aí ele poderia ter uma das lendas como parceiro, né? Que seria o Dusty Rhodes, o Roddy Piper e algum outro... o Sergeant Slaughter. Ou seja, nada de bom, né? Os três aposentados, o Ric Flair que tava quase aposentado, acho que mais 2 anos ele ia se aposentar, e eles iriam lutar contra a Spirit Squad. Sim, a Spirit Squad. A única coisa boa que saiu da Spirit Squad foi o Dolph Ziggler. E aí, acaba que quem venceu foi o Roddy Piper, totalmente fora de forma. Cara, que coisa tenebrosa, é só isso que eu tenho pra dizer. É uma luta muito ruim, é uma luta muito tenebrosa, eles estão fora de ritmo, não tem o que dizer. A única coisa boa é o leg drop que o Kenny dá no Ric Flair, que, cara, aquele leg drop dele é muito bonito. Tirando isso, é tudo descartável. O Ric Flair e o Roddy Piper ainda acabam vencendo e ganhando o cinturão de duplas. Eu tô falando sério. E aí depois as lendas sobem no ringue, batem todo mundo e vira aquela babação de ovo, fanservice pra quem é velho. Eu odeio esse negócio, de verdade. Eu acho que não precisa. Se aposentou, vai pra casa curtir, meu amigo. Só que é isso, né? Os caras se aposentam e aí não guardam dinheiro, aí tem que ficar fazendo essas aparições aqui e ali. E o Vince McMahon gosta pra caramba disso. É totalmente descartável. Pode pular essa daí. Essa daí você pode pular tranquilamente. E aí nós fomos para o nosso main event. E inclusive é a luta mais interessante da noite. Não que seja a melhor luta da noite, mas é a luta mais interessante em questão de narrativa mesmo. Porque imagina, a gente teria o Booker T, que era o campeão World Heavyweight Champion. Nós teríamos o Big Show, que era campeão da ECW, e nós teríamos o John Cena, que era campeão da WWE. E aí os três iriam se enfrentar numa Triple Threat, e o pessoal, o povo todo, iria decidir qual seria o cinturão que ia estar na linha. E imagina só, no auge de 2006, quando o John Cena estava mais sendo empurrado. Eu vou trazer isso para os dias de hoje. Imagina hoje em dia, tem essa luta, uma luta entre o Roman Reigns contra o Seth Rollins, e a gente vai decidir qual cinturão que vai estar na linha. Qual cinturão você votaria pra estar em jogo? Se você não falou que era o cinturão do Roman Reigns, você tá maluco. E basicamente a WWE quis fazer a gente de maluco. No auge do We Hate Cena, que era um dos movimentos mais... que, cara, todo mundo começou a gritar Cena Sucks naquela época, a WWE colocou como se os fãs tivessem votado pra que quem defendesse o cinturão fosse o King Booker. A WWE é de verdade, mano. É de verdade. Eu comecei achando legal, agora eu já tô achando insalubre. Mas a luta é boa, a luta é divertida, o final é totalmente sem sentido. A luta, ela se desenvolve bem. O Big Show, por mais que ele tivesse totalmente fora de forma, e ele estava, cara, realmente fora de forma, ele consegue entregar uma luta bem divertida. O John Cena também faz o básico do que ele consegue fazer e funciona, e basicamente é isso. Não tem muito mais a dizer. A luta, ela é boa com seus percalços. Eu acho que, assim, tem percalços meio que normais, que meio que acontece, mas ela funciona da forma que ela tem que funcionar. Eu acho que, assim, aquele momento que o John Cena tá ali meio overpower contra o Big Show, é legal, funciona legal. Eu acho que no momento que o Big Show começa a se sobressair entre todo mundo, é muito bacana. Mesmo o Big Show estando totalmente fora de forma, ele consegue entregar uma luta muito boa, e ele tem uma química legal com o John Cena. Eu não gosto de como a WWE sempre desenhou o King Booker como um cara bem fujão, sabe? E naquela época era meio que normal isso, o cara que era heel, ele ser fujão pra caramba. Eu não gosto disso, mas eu acho que funciona. E aí no final, obviamente, aparece o Kevin Federline, e eu nem lembrava desse cara. Pra quem não sabe, o Kevin Federline, pelo que eu sei, né, também, que eu não acompanhei, mas o que eu sei é que ele foi marido ou namorado da Britney Spears. E só isso. E aí ele aparece, bate com o cinturão no John Cena, o Booker T aproveita, bate de novo com o cinturão do John Cena e ganha. Agora, o porquê isso aconteceu, eu não sei. Se isso é bom, não é bom. A luta foi prejudicada por causa disso? Com toda certeza. E esse foi o nosso main event. Era um pay-per-view tão bom, sabe? Uma ideia tão legal, né, Tufa? Era uma ideia boa, que a WWE enfiou naquele lugar. Minha nota pra esse pay-per-view é 2. Cara, assim, era uma ideia muito boa, de verdade mesmo. A WWE teve uma ideia sensacional com esse pay-per-view. Eu acho que é uma coisa muito da hora. Você imagina, você deixar o pessoal decidir como que vai ser. É um bagulho meio revolucionário mesmo. Só que aí você se engana, meus amigos. Isso não é revolucionário.
porque a WCW já fazia isso há muito tempo atrás. Inclusive, a WCW também roubava nos votos. Na época, a WCW fazia esses eventos, eu não lembro agora qual que era o nome do evento, mas você tinha que ligar e votar. E aí, uma vez, o Rey Mysterio ganhou, só que o Hulk Hogan chegou lá e falou, não, ele não ganhou não, quem ganhou fui eu e vocês vão aceitar isso. E basicamente, ele tirou uma title shot do Rey Mysterio que tava todo mundo pedindo. Depois eu conto essa história melhor, mas é bem bizarro. Então a WWE não revolucionou nada, mas a ideia do pay-per-view era muito boa. Era uma coisa que, tipo, você realmente se sentia no comando, sabe? Era uma coisa legal. Pros fãs, é bacana você se sentir no comando de alguma coisa. É mais ou menos o que rolou agora. Os fãs não estão no comando de nada, mas os fãs terem falado tanto no Twitter e colocado o Cody Rhodes lá de novo, dá essa sensação meio mínima, sabe? Pros fãs de que eles estão mandando em alguma coisa na WWE. Porque basicamente a WWE só funciona por causa dos fãs. Então era muito legal, mas a WWE manipulou de uma forma que não funcionou. Até por isso não durou tanto. E obviamente não volta, por causa disso que eu já falei. Jamais que a WWE tentaria colocar um pay-per-view desses hoje em dia. Nem daria certo. Imagina só o tanto de reclamação que teria. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acharam sobre isso? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo vocês. Obrigado a todo mundo que assistiu lá comigo. Foi numa segunda-feira, eu tô ligado, mas tamo junto, viu? Esse final de semana nós temos outro pay-per-view, vai ser no domingo, tá? Domingo de noite. Vai ter outro pay-per-view que eu ainda vou pensar durante a semana, belezinha? E se você é novo por aqui, caiu nesse vídeo por qualquer motivo, se inscreve no canal e toca no botãozinho do sininho pra sempre que eu lançar vídeo novo, o YouTube te notificar. E me segue nas redes sociais e tudo Central Wrestling tá aparecendo por aqui, que é onde a gente pode trocar mais ideia, belezinha? Considere também se tornar membro aqui do canal, porque assim você ajuda muito esse conteúdo que eu faço. De verdade mesmo, eu agradeço aí os membros que ajudam muito esse conteúdo. E no mais é isso, tamo junto, é nóis e tchau!